Você tem a sua Bíblia? Abre em 3 de João, versículo 2. 3 de João, versos 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenhas o que, irmãos? Saúde. Assim como bem vai a tua alma. Deus está falando que o teu sucesso, ele está condicionado à tua alma. Se para você ter sucesso, para você prosperar, para você ter saúde, para você ter paz, para você ter alegria, para você ter vitória, a sua alma tem que ir bem. A sua alma tem que estar bem. E o que é a nossa alma, pastor? É a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa razão. Salomão dizia em Provérbios 23, 7, assim como imaginar na sua alma, assim será. Então a tua alma tem que ir bem. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, que se nós mudarmos a maneira de pensar, nós vamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu dizia minutos atrás, eu não sei se alguma vez você já viu assim um grande aparato policial, aquelas tropas assim de elite mesmo, em que há aquela multidão de pessoas fazendo algum tipo de bagunça, e chega então, eles descem do camburão, do ônibus, de algum lugar, eles pegam lá o escudo, pegam lá o cacetete ou qualquer outra peça pesada, e eles fazem mais ou menos assim, ó, e vão batendo. Não vou bater no microfone aqui para não incomodar o pessoal de casa, mas você aqui, você está entendendo. E eles vão batendo, e eles vão batendo, e as pessoas quando começam a ouvir aquilo, não espera nenhum confronto, já sai correndo, porque aquilo intimida, aquilo é estratégia de intimidação. A Bíblia diz em 1 de Pedro capítulo 5, que o diabo ele é nosso adversário, e ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. Só existe um leão que é o nosso Deus, o leão da tribo de Judá. Mas o diabo tenta se fazer como leão, e o versículo diz, bramando como se fosse leão. O diabo não é nada, ele é um ser derrotado, mas ele vai fazer barulho. Para quê? Para que na tua alma você perca. Tem gente que sai para procurar emprego e diz, para que eu vou gastar dinheiro para mandar currículo? Ninguém me chama mesmo? Você já foi vencido. Na sua alma já está vencida, a tua alma já está derrotada, a sua alma já perdeu. Aquela pessoa que diz, pastor, por que eu vou querer saber quanto custa aquela casa? Eu não vou poder comprar mesmo. A sua alma já está derrotada. A sua alma já está vencida. Sabe aquela pessoa que diz, pastor, naquela loja eu nem passo perto porque eu não tenho dinheiro para comprar mesmo? A tua alma está vencida, a tua alma está derrotada. A Bíblia Sagrada está nos dizendo, queridos, que para que você vá bem em todas as coisas, a tua alma tem que ir bem. A tua alma tem que estar jóia. A tua alma tem que estar bem. Como está a tua alma? Como está a tua alma? Um dia o Nicodemos procurou Jesus na noite e perguntou, Senhor, o que é necessário que eu faça para que eu possa entrar no reino de Deus? Jesus disse assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar, não pode participar do reino de Deus. O reino de Deus ele é composto de prosperidade. O reino de Deus ele é composto de socorro, de providência, de milagre. O reino de Deus é composto de tudo aquilo que nós precisamos alcançar da parte dele. Deus ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus de socorro. Ele é um Deus de proteção. Ele é um Deus de provisão. E ele é um Deus de promoção. Fica para uma outra segunda-feira, mas já lhe dei 3 coisas mais aqui hoje. Ó. Deus só vai me proteger, só vai prover e vai me promover. Ele pode fazer isso. Mas para que Deus faça isso para contigo, Ele está dizendo para a gente aqui agora, que a sua alma tem que ir bem. Quando Deus criou o Adão, Deus criou o homem para viver no paraíso. Criou o Adão para viver no jardim do Éden, para viver num local que nada teria falta. Mas diz a Bíblia Sagrada, que o homem foi mau. O homem pecou. O homem foi excluído do paraíso. Deus disse, agora você vai ter que sair daqui, vai ter que ralar. Você vai ter que trabalhar. Trabalhar é bênção de Deus. Mas agora você vai ter que trabalhar de uma outra forma. Você vai ter que sobreviver do teu suor. Você vai ter que pagar. Você vai ter que fazer por onde? E diz a Bíblia Sagrada, queridos, que pelo pecado de um homem chamado Adão, isso está lá no livro Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram. Deus está falando aqui do Adão. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, de novo falando de Adão, a morte reinou por esse, a natureza do diabo, a miséria, a dificuldade, a crise, etc. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, vai acontecer o que, irmãos? Reinarão em vida. Nós temos que mudar a maneira de pensar. Porque o que Deus está dizendo é que a tua alma tem que ir bem. A sua alma tem que acordar todo dia como se você fosse para uma festa. Você já reparou como é que as pessoas acordam para ir para trabalhar? Tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Como é que as pessoas fazem para ir para a festa? Você tem que acordar 7 horas. Que hora que o garoto acorda? Acorda 7, 8 horas? Tem que ficar cutucando. Ei, acorda. Duvido. Se é para passear, se é para viajar, se é para fazer alguma coisa prazerosa. Quando o despertador tocar, opa, já estou de pé, mãe, já estou pronto. Para onde você está indo? Eu vou para a festa. Já parou para pensar se todo dia você acordasse de manhã como se você fosse para uma festa? Se todo dia você fosse trabalhar como se você fosse para uma festa? Se todo dia você fosse entregar currículo como se você fosse para uma festa? Se todo dia você fosse atender um cliente como se você fosse para uma festa? Você acordaria muito bem disposto, e por mais que o corpo esteja cansado, você sacode um pouco para um lado, um pouco para o outro e vai para cima. E você então levantaria, encararia a vida com outros olhos, com uma outra mentalidade, com uma outra maneira. Você entenderia as coisas com a outra ótica, com a outra visão. Deus está dizendo que o plano de Deus é que você reine nessa vida. O Adão nos roubou isso. Quando o Adão pecou, a humanidade foi entregue ao diabo. A natureza maligna, que é roubar, matar e destruir, que é miséria, que é destruição, que é fracasso, foi entregue. Mas quando eu e você, num ato de fé, você acredita e muda a sua maneira de pensar, e acredita no que Jesus conquistou na cruz em nosso lugar, a partir daquela hora e daquele momento, algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Porque quando nós mudarmos a maneira de pensar, não tem ninguém que te segure, pessoal. Não tem ninguém que te detenha. Há um gigante dentro de você. Há um leão dentro de você. Há uma fera dentro de você. Há alguém dentro de você que tem potencial, que tem capacidade para você vencer, para você conquistar. Ou você acha que Deus nos criou com defeito? Deus criou você com defeito, pessoal? Não, Ele criou você perfeito, com toda a capacidade, com toda a habilidade. A Bíblia chega a dizer que nenhuma habilidade nos falta. Não falta para você nada, para você arrebentar nessa vida, para você sobressair. Mas o problema é que talvez o diabo está te vencendo na tua alma. Você tem que nascer de novo. Pedir para Deus aqui hoje: Jesus, refaça a minha mente. Eu tenho que nascer de novo, eu tenho que enxergar com outros olhos, eu tenho que pensar de outra maneira. Deus, eu tenho que olhar como o Senhor olha, eu tenho que enxergar a vida como o Senhor enxerga. Nós temos que parar de nos fazer de vítima. A vida é dura, ninguém me ajuda. Não, tem que parar de se fazer de vítima. Para ser um conquistador, você tem que nascer de novo. E Jesus disse a Nicodemos que não era voltar à barriga da mãe e nascer. Não, não é nada disso. Mas é mudar a maneira de pensar. É você refazer os seus conceitos. Você refazer os seus pensamentos, a sua fé, a sua atitude, a sua maneira de pensar, de lutar e de crer. Você sabe que tem pessoas que não aproveitam as oportunidades que Deus dá a eles. Tem pessoas que não aproveitam. A Bíblia fala de um homem chamado Sansão. O Sansão, diz a Bíblia, Juízes capítulo 16. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Capítulo é o 16. Não há mulheres entre o nosso povo para você se casar, procurar por esposa. Você vai procurar justo aquilo que Deus proíbe. Você sabe que tem gente que o cabelo cresceu, pessoal. Como assim, pastor? O Sansão era um filho obediente. Mas um dia o cabelo de Sansão cresceu. O que eu quero dizer com isso? O Sansão se tornou muito forte. Ele se tornou tão forte que ali se tornou a queda dele. Porque ele achava que agora não precisava mais ouvir o pai e a mãe. O pai e a mãe disseram: filho, procura aqui mulheres, tem tantas moças bonitas aqui no nosso meio. Deus não falou que não era para você se casar com estrangeira? Fica aqui. Não, pai, é aquela que eu quero e ponto final.
Às vezes você está crescendo tanto na vida que você já não consegue mais ouvir a Deus. Você acha que é a sua força, você acha que é o seu braço, você acha que é o seu poder, você acha que é a sua capacidade, você acha que é tu, que é você. E você não consegue mais enxergar que o segredo do teu sucesso e de qualquer pessoa vem de Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. O Sansão, o cabelo cresceu, e de tanto insistir, os pais foram lá e consentiram. Tá bom, vamos lá. Desceu até Tina, uma certa região ali, e diz a Bíblia que encontrou-se com uma certa mulher, desejou, encantou-se por Dalila, tem uma consequência de erros, mas resumindo mais a história, a Dalila o entregou, fez com que ele perdesse a força, não por causa do cabelo, porque ele quebrou a aliança dele com Deus. E quando ele perdeu a força, a Bíblia diz que ele foi levado para ser prisioneiro. Olha o que diz, leia comigo versículos 23 em diante. Então os príncipes dos filisteus ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, com D minúsculo, porque Deus só existe um, chamado Dagon. E para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. Que vexame, que vergonha. Quem era Dagon? Dagon era uma imagem de escultura que aquele povo servia, adoravam como se ele fosse um deus. Era quando eles tinham uma plantação, quando eles tinham uma colheita, eles pegavam as primícias da colheita, as primícias da uva, as primícias dos produtos da época, e levavam até o templo dedicado a Dagon. Os peixes, Dagon era um peixe, era um deus com D minúsculo, metade homem, metade peixe. Provavelmente eles deveriam morar ali em volta de algum rio, de algum local que tinha muito peixe, mais ou menos que nem Manaus assim. E eles serviam, pessoal, eles serviam ao Deus Dagon. A Bíblia, abre um parênteses aqui, no 1 Samuel a Bíblia chega a dizer que um dia, Deus, para dar uma lição no povo de Deus, Deus deixou que a arca fosse levada. Colocaram a arca, sabe aonde, pessoal? Dentro do templo de Dagon. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Eles colocaram, só isso aqui dá. Colocaram a arca lá dentro de Dagon. E foram dormir. Quando eles acordaram no dia seguinte, a Bíblia diz que Dagon, que era uma imagem de pedra, de barro, estava quebrada, caída no chão. Eles falaram: ué, será que a janela estava aberta? Passou um vento aqui e derrubou a imagem? Tá bom, vamos refazer de novo. No outro dia, quando eles voltaram lá, Dagon estava com o tronco desgrudado dos pés, da parte, né, que era uma imagem de escultura, mas só para você entender, desgrudado, e as mãos como se estivesse fazendo reverência à arca. Os inimigos disseram: não é possível, isso só pode ser a mão do Deus de Israel. Mas naquele dia, o forte, o homem chamado Sansão, ele agora estava sendo humilhado por Dagon. Mas por que ele conseguiu ser humilhado? Infelizmente, porque o cabelo dele cresceu. Porque ele achava que ele não precisava, ele era forte, ele derrubava 1000, ele tinha força. Quantas são as pessoas que não prosperam na vida? Porque a pessoa confia no seu taco, me perdoa a expressão. Ela confia na sua habilidade, na sua capacidade, no seu poder. Ela diz: pastor, eu sou economista, eu sei lidar com dinheiro, eu sei fazer negócio. E quanta gente boa já quebrou, pessoal. Quanta gente boa, inteligente, capaz, estudioso, pessoa trabalhadora, perderam emprego, faliram, bateram o carro. Aconteceu uma série de acontecimentos que levou a pessoa a perder tudo. Então não se engane, não deixe o teu cabelo crescer. Já repito, não estou falando de cabelo, estou falando daquilo que o Sansão, o cabelo dele não era o motivo da força, era a aliança com Deus. Mas era um dos símbolos da sua força. Ele aumentou em força, ele cresceu em força, ele já não via Deus. Seja você alguém que está desempregado, o maior empresário em nosso meio, ouça a Deus. Deus tem muito mais para lhe dar. Não faça como o Sansão ele não ouviu mais. De repente pegaram o Sansão e disseram: Sansão, vem aqui entre nós e dance. Versículo 24. Semelhantemente, vendo o povo louvar aos seus deuses,
com D minúsculo. Porque dizia, o nosso Deus nos entregou nas mãos a nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram, chamai a Sansão. Para que, igreja? Para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere. E Sansão fez o quê? E brincou diante deles. E fizeram-no estar em pé, aonde? Entre duas colunas. Olha que situação humilhante agora, pessoal. Eu vou descer aqui para ficar mais perto. Deixa eu mostrar para você. Prepare duas colunas para mim, deve ter aqui atrás. Ó. Deixa eu mostrar um negócio para você, pessoal. O Sansão, a Bíblia diz que chegaram para ele e disseram, Sansão, aqui está o templo de Dagon. Dagon não é Deus, era uma imagem de escultura. Mas que eles adoravam como se fosse Deus. Eles cultuavam como se fosse Deus. Eles agora disseram, Sansão, o nosso Deus, Dagon, é mais forte do que tu. Dagon é mais forte do que você. Vem aqui e vamos brincar. Olha aqui para o pastor. A miséria não pode ser maior do que você. Porque segundo aos Coríntios, você leu hoje, Romanos 5,17, diz que quando Jesus ele morreu na cruz em nosso lugar, ele morreu para que você reinasse em vida. Traga aqui, por favor, pastores, fica um de cada lado. Levaram o Sansão e o Sansão começou a brincar como se ele fosse um palhaço, um povo da corte. E diz a Bíblia que de repente o Sansão, ele começou a mudar a maneira de pensar. Até ali, o Sansão aceitava. Olha aqui para o pastor. Está preso, Sansão aceitava. Empurrar pedra, Sansão aceitava. O que o Sansão não aceitou foi ser um palhaço da corte, um bobo da corte. Leia a história, você vai descobrir isso que eu estou resumindo. A Bíblia diz que quando o Sansão perdeu os olhos, ele nem reagiu mais. Estou sem força, Deus não é mais comigo, Deus me abandonou, agora estava cego. Colocaram o Sansão para empurrar pedra, trabalho de jumento, de burro, de animal. Vai lá empurrar pedra. Tá bom, eu mereço. Quem mandou me deitar, eu fazer besteira. E foi empurrando pedra. Ele aceitou tudo aquilo numa boa. Tem gente que você está perdendo e você está aceitando. Eu falei a semana passada que aquilo que você tolera, repete por favor, Deus não muda. Você pode dizer essa frase comigo? Diga, aquilo que eu permito, Deus não pode mudar. O Sansão permitiu ficar cego. O Sansão permitiu se tornar um animal, empurrar pedra. O Sansão permitiu ficar preso. O Sansão permitiu perder a vida dele. Mas a gota d'água para Sansão, o dia do basta, foi quando chamaram ele para que todo mundo desse risada dele. Começasse a olhar para ele e zombava e dizer, lá o tal de Sansão. Não era ele o grande, o tal, o cara que falava. Cadê Sansão agora? Aquele dia foi a gota d'água. Eu não sei como está a sua vida financeira, mas eu me esforço para provocar a sua fé, para que você venha dar um basta na sua dificuldade, para que você venha dar um basta na sua crise, para que você venha dar um chega, basta, eu não aceito mais, eu vou dar a volta por cima, porque como eu acabei de falar, aquilo que você permite, Deus não pode mudar. Deus não pode. O Sansão se cansou daquilo. Ele disse ao rapaz que estava guiando, porque ele estava cego. Ele disse, pelo amor de Deus, deixa eu descansar entre as colunas. Mais ou menos aqui, pessoal. Segura aqui, pastor. Deixa eu descansar entre as colunas. E está lá o Sansão agora entre as colunas. E ele fez uma oração a Deus. Na oração que ele fez a Deus, ele pediu para Deus mais uma chance. Ele pediu para Deus que ele queria nascer de novo. Que ele queria ter mais uma oportunidade. Que ele queria ter só mais uma chance para se vingar daquela situação. Vamos voltar para a leitura que eu já volto aqui. Segura aqui um pouquinho. O que mais que diz aqui? Lê para mim, meu irmão. Versículo 24. Deixa eu ler junto com o senhor. Semelhantemente, vendo o povo, louvaram ao seu Deus com D minúsculo, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos dos nossos inimigos, e o que nos destruía a nossa terra, e o que se multiplicava os nossos mortos.
25. E sucedeu que, alegrando-se-lhe o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. 26. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te de que lembre-te de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Aquela hora que ele se tornou um palhaço da corte, alguém que todo mundo ria da cara dele, foi a chamada gota d'água. Ele disse: agora eu não aguento mais. Se apoiou entre as colunas, se voltou para Deus, pediu a Deus mais uma chance. Lembra o que é nascer de novo? Você não vai voltar para a barriga da sua mãe, mas é você mudar a sua maneira de pensar, é você ser refeito, ser renovado, ser transformado. Você não vai voltar para a barriga da sua mãe, mas nascer de novo significa que a partir do momento em que você mudar a sua maneira de pensar, os resultados vão mudar na tua vida. Lembra do que eu acabei de falar? Sansão aceitou tudo aquilo, mas a hora que ele virou palhaço, foi a gota d'água. Ele disse: basta. Ele disse: me deixa me apoiar entre as colunas. E ali ele ficou apoiado, e ali ele se acerta com Deus. Ali ele pede perdão. Aí está resumido. Ali ele se acerta. Milagrosamente o cabelo dele voltou a crescer. Mas como, pastor? Lógico que o cabelo já estava crescido, mas a unção voltou, a força voltou, o poder voltou, Deus voltou a ser com ele. E quando o cabelo de Sansão cresceu, a Bíblia diz: Senhor, me dê mais uma oportunidade. Você já parou para pensar quantas oportunidades você já perdeu na vida? Deixa eu falar com você, está aí no fundo, ó. Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? Quantas oportunidades você perdeu na sua vida que Deus gostaria de ter lhe dado? Deixa eu chegar mais perto, pessoal do fundo aqui. Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? Coisas que Deus gostaria de ter lhe dado. Bênçãos que Deus gostaria de ter feito na sua vida. Mas talvez ainda não veio a gota d'água. Talvez está faltando a gota d'água na sua vida. Acontecer mais alguma coisa para você falar: agora basta. Mas eu lhe pergunto, por que esperar a gota d'água? Por que esperar as coisas piorarem? Por que esperar as coisas ficar pior do que já está, para você começar a se despertar? Para você começar a perceber a oportunidade que Deus está dando para você. Não espere a gota d'água chegar. Vou voltar pessoal lá da frente. Não espere a gota d'água chegar. O que você tem que assumir aqui hoje: Jesus, eu não vou esperar, eu vou derrubar, eu vou jogar por terra aquilo que está me fazendo ser envergonhado, aquilo que está me fazendo perder, aquilo que está me fazendo ser humilhado. Versículo 29, vamos ler de novo, irmão, vamos ler juntos aqui. 16, 29. Diz assim: e abraçou-se Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre ela com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu. Aí, disse Sansão: morra eu. Para aqui. Será que ele precisava morrer? Tem gente que está esperando a gota d'água. Você precisa morrer para você se despertar? Você precisa perder o emprego para você entender que você precisa buscar Deus? Você precisa o banco levar o teu carro embora para você acordar para a vida? Você precisa perder tudo que você tem para você se despertar? Pelo amor de Deus, não. O Sansão disse: morra eu com os filhos. Mas espera aí, os inimigos sim, mas ele não precisava morrer. Preste atenção, de que às vezes nós ainda não estamos tendo uma mente perfeita.
Sabe aquela pessoa que diz: Deus, eu estou com fome. Se pelo menos vier arroz com feijão, eu fico feliz. Graças a Deus pelo arroz com feijão. Mas se vier lá um peixinho, se vier lá, eu não sei qual a carne que você gosta, a picanha. Se vier lá, qual é a comida gostosa, pessoal? O que o senhor gosta de comer? Feijoada. Se vier a feijoada, não vai ser melhor? O mundo tem um ditado que diz: se melhorar, estraga. Eu gosto do ditado que diz: se melhorar, fica melhor. Eu gosto desse. Se melhorar, ainda dá para ficar melhor, pessoal. Mas o que Deus está dizendo para a gente? O Sansão, ele quando veio a gota d'água, ele se despertou, ele disse: Deus, me dá força. Será que se ele tivesse se arrependido mais cedo, se ele tivesse se consertado antes, Deus não teria dado força para ele? Mas foi necessário aquilo acontecer. Deus voltou a dar força para ele. E quando Deus deu força para ele, vamos ler de novo, 29. O 30, né? Perdão, 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus, e inclinou-se com a sua força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Queridos, isso aqui é para arrebentar. Eu queria ter mais um outro culto só para explicar esse último versículo para você. Mas deixa eu tentar resumir, abreviá-los aqui. O Sansão, quando ele se conserta com Deus, Deus mudou a mente dele. Ele percebeu que ele não precisava esperar mais nada, que Deus daria força, e com a força de Deus ele conseguiria. Ele diz: Deus me dá força, e Deus deu. E diz a Bíblia que com aquela força ele diz: morra eu. Já expliquei, ele não precisava morrer. Mas o entendimento dele ainda não estava perfeito. Ele achava que Deus era limitado, de que para que ele pudesse vencer, ele precisasse morrer. Deus poderia fazer só ele sobreviver ali, pessoal. Deus podia. Nos nossos dias, quantas vezes nós ouvimos notícia? Avião que cai, só um sobrevive. Prédio desaba, o número reduzido de pessoas sobrevive. Deus não poderia fazer só o Sansão sobreviver? Mas ele já aceitou a morte dele. Ele disse: Deus, morra eu com todo mundo junto. Mas o final da história diz que foram mais os que morreram naquele dia do que em toda a vida dele. Foi maior a vitória que Deus deu para ele naquele dia. E que dia foi aquele, pessoal? O dia que ele deu um basta. Um dia que ele resolveu dar basta. Um basta naquela situação. O dia que você resolver dar um basta na sua dificuldade, esse vai ser o seu último dia de sofrimento. Esse vai ser o seu último dia da dificuldade. O nosso problema é que nós achamos que ainda dá. O sapato está apertando o dedão, mas ainda dá, pastor. Pastor, tem perto, mas ainda dá. Quer dizer, a pessoa está em dificuldade e ela acha que ainda dá. Não, eu ainda aguento. Mas você não precisa passar por isso, porque Deus quer que você reine. O Sansão se apoiou naquelas colunas. Olha aqui para mim, pessoal, não se assuste não. Ele se apoiou naquelas colunas, pode soltar. Ele se apoiou naquelas colunas. E ele disse: morra eu, com todos os filisteus junto comigo. E ele empurrou, ó. Ele fez desabar. Quando aquilo caiu, a Bíblia diz que a vitória que Deus deu na vida dele naquele dia foi maior do que a vida toda. Nós precisamos hoje nascer de novo. Repito, não é voltar para a barriga da sua mãe, mas é mudar a nossa maneira de pensar. Parar de sermos como Sansão, de achar que já temos força e que não precisamos. Você precisa. Você precisa mudar a sua maneira de pensar, ainda que você tenha caído. O Sansão esperou a gota d'água para se levantar. Você não tem que esperar a gota d'água para se levantar. Hoje você pode se levantar. Hoje você pode dar a volta por cima. Hoje pode ser o primeiro de grandes dias, de grandes conquistas que Deus vai dar na sua vida em nome de Jesus. Levante a mão direita para Deus. Diga: Senhor Jesus, diga que hoje seja o primeiro de muitos dias que eu vencerei, eu conquistarei. Diga: eu creio na tua palavra que o Senhor morreu e ressuscitou para que eu reine sobre esta vida. Diga: Senhor Jesus, eu sou um conquistador. Renove a minha mente para que eu possa crer naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, em o nome de Jesus. E aplauda a Deus, Ele merece. Obrigado.
Aleluias. Para Jesus, mais.